Causos Encantados é um novo canal de histórias e lendas para toda a família. Além de valorizar a nossa cultura, as histórias vão apresentar fábulas e personagens do nosso folclore brasileiro. O menino pensou em perguntar quem era, mas ele já sabia que aquela caboclinha era a comadre Fulozinha. Sempre com histórias educativas e que ensinam várias lições para adultos e crianças. Se inscreva agora no canal Causos Encantados. O link do canal está na descrição. Dos segredos bem guardados nas matas e nos rios são os causos encantados, causos encantados. Lá no começo da série Causos Mal-Assombrados, contamos no 8º episódio o Causo dos Visitantes. Esse causo chamou muita atenção e curiosidade dos inscritos. Por isso, no episódio 24, retornamos para explicar um pouco mais sobre as verdades sobre o mistério do Causo dos Visitantes. Mas esse episódio também deixou muitas dúvidas. Por isso, no episódio de hoje, trazemos um compilado sobre os causos dos visitantes. O causo é inspirado em eventos reais acontecidos na cidade de Quixadá, no Ceará, na década de 1970. Causos Mal-Assombrados. O Causo dos Visitantes. Esse causo aconteceu há mais de 50 anos lá no Quixadá, no estado do Ceará. Seu Amaro tinha achado mais uma de suas vacas mortas. Já estava encucado com aquilo. Pensava que não era bicho, pois não tinha nenhuma marca de dente e nenhuma parte do animal era levada. Pensava que podia ser alguma inimizade das redondezas. Voltou para casa pensativo naquela noite. E depois da janta com a mulher e a filha, foi fumar seu cachimbo na frente de casa, sentado na velha cadeira de balanço. De repente, ele viu algo. Olha, Maria, chama Isabel para ver aquela estrela rodeando o céu de novo. Dona Maria, esposa de seu Amaro, chamou a menina que veio correndo para ver. Tá vendo, Bebel? Perguntou seu Amaro à filha. Ela vai lá no alto do céu, depois volta para a serra. É linda, papai, disse a menina. Seu Agripino diz que essas estrelas é um anjo que vive por essas serras, disse Dona Maria. É nada, mulher. Se fosse anjo, a gente ia ver um monte deles voando pelo céu toda noite, falou seu Amaro. Eu só queria saber o que é que essas estrelas faz tanto nessas serras, perguntou seu Amaro. Ficaram ali a noite toda na frente da casa, olhando a movimentação daquela luz estranha. Logo, Dona Maria entrou para pôr a filha na cama, pois tinha dormido. E seu Amaro, curioso, continuou ali. A noite estava muito fria, então seu Amaro resolveu entrar também. De madrugada, seu Amaro acordou com uma zoada feito um vento muito forte. Se levantou e foi até a janela. Pelas frestas da janela, viu uma luz muito forte que mais parecia ser do sol. Oxe, que negócio é esse? Falou seu Amaro, abrindo a janela. Ele viu uma bola de luz maior que sua casa parada nas terras dele. Aquela bola é que fazia aquele barulho forte, e com aquela luz iluminava um ponto do pasto do gado. Abismado com aquela beleza, seu Amaro só achava que aquilo podia ser obra divina. E criando coragem, abriu a porta e saiu. Seu Amaro, da porta da casa, viu de repente uma de suas vacas ser levada ao ar, uns 15 metros de altura. Parecia que a vaca estava voando. O animal se mexia e mugia. Meu Deus, o que é isso? Falou seu Amaro, chegando bem embaixo daquela coisa que estava acima do solo uns 30 metros. Um calor enorme, quase tão quente quanto um dia de sol no sertão, vinha daquelas luzes. De repente, aquela coisa apagou aquele facho de luz que fazia a vaca subir, e o animal caiu no chão. Numa ligeireza enorme, saiu disparada pelo céu. Seu Amaro até se assustou e correu para ver sua vaca. Seu Amaro ficou sem entender o que era aquilo e de repente ele teve medo. Voltou para casa correndo. Chegou em casa muito cansado. No quarto, a mulher e a filha dormiam tranquilamente. No dia seguinte, vou arrumar uma espingarda,
pensou seu Amaro. Não tinha nenhuma arma em casa, caso tivesse alguma necessidade para proteger a mulher e a filha. Mais tarde, ainda naquela madrugada, ele acordou novamente. Estava se sentindo muito estranho. Foi quando viu um barulho na cozinha e viu uma claridade. Olhou para a cama da filha e ela dormia tranquila, assim como a mulher ao seu lado. Aquela criatura apareceu de repente com aqueles olhos enormes e esbugalhados. Seu Amaro ficou paralisado ao ver aquele ser que logo sumiu. Ele teve medo pela mulher e a filha, pois não tinha como protegê-las. Tomado de coragem, seu Amaro se levantou e foi até a cozinha. Para sua surpresa, havia duas pessoas, um homem e uma mulher. Não tenha medo, queremos apenas conversar com você, disse o homem. Saiam da minha casa, por favor, falou seu Amaro, procurando pela pequena criatura estranha que aparecera na porta do quarto. Queremos apenas conversar com você, disse a mulher. Cadê o bicho que estava mais vocês? Não há mais ninguém aqui. Só nós. Queremos conversar com você, falou a mulher. Saiam da minha casa, por favor. A gente conversa lá fora, disse seu Amaro. Aquelas duas pessoas abriram a porta e saíram junto com seu Amaro. Quem são vocês? Perguntou ele. Somos observadores. Viemos levar você, disse o homem. Me levar? Não vou para canto nenhum com vocês não, disse seu Amaro. Não vou para canto nenhum com vocês não, disse seu Amaro. Um som de vento forte surgiu do céu de repente. Era aquela bola de luz de novo que estava acima de sua casa. Antes de apagar, seu Amaro viu o mesmo facho de luz que tinha visto na vaca, só que agora sobre ele. Quando seu Amaro acordou, estava numa sala branca, deitado e amarrado numa mesa. Onde é que eu tô? Disse ele bem baixinho, já sem forças, com uma enorme dor de cabeça. Uma criatura igual àquela que ele viu na porta do seu quarto apareceu do seu lado com um objeto pontiagudo. Seu Amaro gritou, mas de nada adiantou. No dia seguinte, naquela manhã, Dona Maria e a filhinha procuraram por todo canto por seu Amaro. E só vieram encontrar ele 2 dias depois desmaiado. Seu Amaro voltou diferente depois do sumiço. Andava assombrado pela casa. Qualquer zoada, ele só faltava ter um ataque. Proibiu até a família de receber visitas. E caso alguém batesse na porta, só faltava entrar em pânico. Amaro contou à mulher e à filha de sua viagem depois do encontro com aqueles visitantes. Parecia mais que ele tinha estado no inferno, sendo torturado por demônios. Amaro dizia que aquelas pessoas e as criaturas não eram desse mundo. A maior mudança foi sentida pela filha Isabel, apelidada de Bebel, que nunca mais viu o pai atencioso como era antes. O homem não dormia mais direito. Todas as noites tinha pesadelos. Contava que nos sonhos aquelas criaturas apareciam fazendo cirurgias terríveis com ele. Os negócios do pasto foram abandonados por ele, que fazia de tudo para não sair de casa. Nem mesmo seu cachimbo achou de fumar mais. 8 anos depois, Dona Maria encontrou o marido já sem vida no terreiro. Estava desmaiado, arriado no chão. A morte tinha sido muito estranha. Amaro sempre tinha tido uma saúde perfeita antes daquela macabra visita. Dona Maria sabia que a morte do marido tinha muito a ver com aquele sequestro dele por aqueles seres. Assim, ela teve de assumir o pasto no lugar do esposo. E se passaram 2 anos até aquela madrugada. Bebel se acordou com aquele barulho. Já era muito tarde da noite. Parecia que alguém tinha mexido na porta. A menina pensou que fosse sua mãe, mas viu a mulher na cama dormindo. Antes, a porta ficava destrancada, mas depois daqueles visitantes terem invadido a casa, eles só dormiam com a porta trancada. A moça chegou na porta da casa
e viu a maçaneta girar. Alguém tentava entrar na casa. Ouvia também, do lado de fora, o som de passos. "Quem é?" perguntou ela, e do outro lado, o som dos passos parou. Bebel correu até onde estava sua mãe e a acordou. "Mãe, tem alguém lá fora querendo entrar", disse a moça sussurrando. A mulher se levantou e devagar as duas foram até a porta. Tudo era silêncio. "Tá em cima do telhado, mãe", falou a menina ao ouvir aquele som de pancada em cima do teto. Bebel estava aterrorizada. Na verdade, nenhuma das duas queria dizer, mas sabiam muito bem quem estava lá fora. Sabiam que eram aqueles visitantes que haviam levado Amaro. Foi quando aquela coisa começou a arrancar as telhas. As duas mulheres correram para o canto mais afastado de onde estava saindo aquele som do telhado. Logo, pela brecha das telhas arrancadas, viram a luz muito forte que vinha do alto. Nessa hora, ouviram o som de baque no chão. Algo tinha entrado na casa. Bebel e a mãe viram alguém se aproximando. "O que você quer?" perguntou Dona Maria, vendo um homem aparecer na frente das duas. E ele nada respondeu. "Vão embora, meu marido morreu já faz anos", disse a mulher, mas o homem não tirava os olhos de Bebel. "Viemos levar você", disse o homem. Ao ouvir aquelas palavras, Dona Maria começou a gritar, pedindo que levassem ela no lugar da filha. Foi quando tudo escureceu. Dona Maria se acordou e se viu sozinha na casa. Já era de dia e a mulher viu que o buraco do telhado tinha sido fechado, como se nada tivesse acontecido. Procurou pela filha, imaginando que a noite passada tinha sido apenas um pesadelo. Mas em nenhum lugar da casa a garota estava. A mulher entrou em pânico, mas 2 dias depois alguém batia à sua porta. Era Bebel e estava muito magra e muito fraca. "O que aconteceu, minha filha?" perguntou a mãe. A moça não respondia e tremia. Parecia estar hipnotizada. Dona Maria cuidou da filha e só depois de uma semana foi que a moça conseguiu falar. Contou que criaturas horríveis tinham feito cirurgias nela. E assim como em seu pai, nenhuma marca dessas cirurgias ficava no corpo. Bebel tinha ficado traumatizada com tudo aquilo, mas diferente de seu pai, ela conseguiu recompor sua vida. Por anos, nunca mais ela teve notícia de luzes ou de visitantes estranhos por aquelas bandas de Quixadá. Depois da morte da mãe, Bebel se casou com Ronaldo, um rapaz da região. O casamento resultou em um filho, mas a tranquilidade da mulher não duraria muito. E 1 mês depois do nascimento de Afonso, Bebel recebeu uma visita. Um homem bateu à porta perguntando sobre a criança que havia nascido. Ronaldo, que foi quem atendeu, disse que o bebê estava bem. Mas aquele visitante insistia muito em ver a criança. E Bebel, ao ver aquele homem, o reconheceu imediatamente. Era o mesmo que havia aparecido naquela noite, anos atrás, e que a tinha levado, quando sua mãe ainda era viva. "Você não vai ver meu filho", disse Bebel. "Nós voltaremos para levar o menino", disse o homem, indo embora. Bebel estava aterrorizada, mas Ronaldo estranhou aquela visita. A moça então lhe revelou o passado. Contou-lhe sobre o que tinha acontecido com seu pai e que anos depois aconteceria com ela também. Porém, Ronaldo não acreditou e imaginou que a mulher o tivesse traído. E que aquele visitante era o verdadeiro pai do menino. Acabou que ele abandonou a mulher e o filho, voltando para a casa dos pais. O mundo desabava para Bebel. Agora, ela teria de criar sozinha o filho. E assim, os anos foram passando, e ela sempre temendo o dia em que aqueles seres voltariam.
Esse caos aconteceu uns 30 anos lá no Quixadá, no estado do Ceará. Bebel caminhava rápido, puxando o filho pela mão. Eles seguiam por uma trilha na mata que dava em sua casa. Mas de repente, o menino parou. "Que foi, Afonsinho? Vamos embora, que já é tarde", falou Bebel, puxando o braço do menino. Afonsinho nada disse, só olhava fixamente para o céu. Quando Bebel olhou para o céu, viu uma luz forte sobrevoando a mata bem perto deles. Aterrorizada, Bebel começou a andar novamente e apressou o passo. Afonsinho continuava olhando para o céu. Viu que a luz vinha em sua direção, mas para sorte deles, já estavam na porta de casa. E com um alvoroço, o cachorro Xerém começou a latir. Bebel entrou e fechou a porta. Afonsinho estava muito assustado com toda aquela correria. De repente, ouviram um barulho de vento bem forte. Afonsinho começou a chorar e lá fora, Xerém começou a latir. "Calma, meu filho, não é nada", falou Bebel, apavorada para o filho. Depois daquela zoada, tudo silenciou. Parecia que nada tinha acontecido. Mas Bebel não estava gostando nada daquele silêncio. Com todo o choro, Afonsinho acabou dormindo e Bebel colocou o menino na rede. Mesmo muito assustada, decidiu abrir a porta. Abriu e olhou para fora. Estava tudo calmo. Xerém dormia, todo encolhido. Apenas as árvores e o mato se mexiam com o soprar do vento. Não havia nenhum sinal de que algo tinha acontecido depois daquela enorme zoada de vento. Foi quando ouviu passos na mata. Alguém se escondia na mata escura. Xerém acordou e logo começou a rosnar na direção da mata. No peito, o coração batia cada vez mais rápido, só faltando pular pela boca. Bebel tentava ver, mas não conseguia ver nada na mata. Algo passou de um lado para o outro, um vulto negro. Na hora, ela entrou e fechou a porta. E lá fora, Xerém latia com raiva. Logo, ela começou a ouvir passos se aproximando da casa. E Xerém latindo com mais raiva ainda. De repente, os latidos mudaram de raiva para ganidos de medo. E depois de um gemido de dor do animal, o silêncio se fez. Bebel sentiu um arrepio na espinha. Era possível ouvir as passadas perto da janela. Batidas na porta. Ia perguntar quem é, mas a voz lhe faltou. Morrendo de medo, ela foi para perto da rede onde o filho dormia e pegou um facão. Novamente, as batidas foram ouvidas. Foi quando ela ouviu uma voz. "A gente sabe que vocês estão aí, não adianta se esconder." Rapidamente, Bebel respondeu: "Por favor, nos deixe em paz." Tomada por uma coragem repentina, Bebel abriu a porta e viu duas pessoas bem em frente. Um homem de chapéu e uma mulher. "Viemos levar o menino", disse a mulher. Não, meu filho não", falou Bebel angustiada. "Traga o menino", falou o homem. "Não, por favor, ela é só uma criança", falou Bebel já chorando. "Queremos só o menino." "Não, por favor, me levem, não mexam com ele, não façam mal a ele." Aquelas duas pessoas pareciam não ter nenhum pingo de sentimento. "Por favor, vão embora", pediu Bebel àquelas duas pessoas. "Nós te avisamos que um dia voltaríamos para levar ele." Não, ele é meu filho. Eu não quero que ele sofra o que eu sofri com vocês", falava Bebel chorando. No último esforço, Bebel tentou atacar aquelas pessoas. Foi quando tudo apagou. Quando Bebel acordou, sentiu uma forte dor de cabeça. Já era manhã clara. Procurou pelo filho, mas já sabia que não o encontraria. Bebel contou e recontou essa mesma história para os policiais, mas eles não acreditaram. Muito menos o povo da região. Muitos pensavam que, na verdade, ela tinha dado um fim no próprio filho. Lá em Quixadá, era comum ver luzes cruzando o céu à noite. E num dos bairros da cidade,
Algo macabro está prestes a acontecer. Tiago tinha acabado de chegar da escola e brincava com sua bola na frente da casa. Ali no bairro, a casa do menino era a última da rua. Uma enorme mata surgia no terreiro da casa. O menino sonhava em ser jogador de futebol. Por isso, sempre treinava quando chegava da escola, lá pelas 5 horas da tarde. Mas naquele fim de tarde, seria o começo de um pesadelo. O céu ainda estava claro quando Tiago viu um objeto reluzente surgir de dentro da mata, sem fazer barulho algum. A luz que vinha dele era tão forte que o fim de tarde pareceu virar meio-dia em ponto. O objeto ficou parado no ar, em frente ao terreiro da casa do menino. "Oxe, o que é isso?" perguntou o menino, correndo e entrando em casa. "Pai, venha ver, tem uma luz parada lá na frente do terreiro, em cima da mata", gritava o menino. Saíram o pai e a mãe para ver aquilo que o filho dizia. Mas não havia mais nada lá fora. E nada de anormal parecia ter acontecido. José e Juliette conheciam o filho e sabiam, pela reação do menino, que aquilo que ele estava falando não era mentira. "Como era esse negócio, menino?" perguntou a mãe. "Era uma bola de luz, mãe, do mesmo jeito que seu Antoninho viu", disse o menino. "Misericórdia, que será isso, hein, José?" perguntou Juliette ao marido. "E eu sei lá, mulher. O povo está dizendo que isso é coisa do outro mundo. Essas luzes vivem aparecendo pela cidade todinha", disse ele, olhando para o céu em busca de algum vestígio daquele objeto, já que ele nunca tinha visto. Aquele tipo de avistamento já era comum ali na cidade. E volta e meia sempre tinha alguém contando ter visto algo estranho no céu. Tiago voltou a jogar bola, como se nada tivesse acontecido. Estava um pouco feliz em ver aquele objeto que muitos já tinham avistado. Depois de alguns minutos, guardou a bola e ficou ali olhando para o céu. Lembrou de um filme que tinha assistido na TV, em que seres de outro planeta apareciam em uma montanha e levavam algumas pessoas para uma viagem interplanetária. Em sua mente de criança, ficou imaginando como seria para ele conhecer outros planetas. Foi nessa hora que surgiu um som vindo da mata. O menino ficou quieto, esperando sair alguém de lá. Vez ou outra, sempre aparecia alguém saindo da mata. Alguém que ia pegar passarinho ou até mesmo caçar. Mas quem quer que fosse, estava escondido pela escuridão da mata. Tiago não tinha medo daquela mata, mas sentiu que quem estava ali escondido não era alguém com boas intenções. Quem estava ali não queria aparecer e apenas observava de trás do mato. Tiago pensou na possibilidade de ser algum ET, como no filme em que a criatura conseguia fazer uma criança voar na bicicleta. Foi então que pegou sua bola e jogou na direção da mata. Esperava que acontecesse o mesmo que tinha acontecido no filme e a bola voltasse para ele. Mas isso fez quem estava ali na mata apenas ficar mais em silêncio. O menino ainda ficou alguns minutos observando a direção de onde tinham vindo os sons. Foi então que começou a sentir medo do que poderia estar ali e entrou dentro de casa. Nada disse aos pais, pois aquilo podia ser apenas algum bicho do mato, como muitos que ele já tinha visto por ali. Tanto que esqueceu desse assunto. Assim, a noite seguiu e logo depois da última novela, todos foram se deitar. Mas Tiago decidiu ficar acordado para ver um filme que ia passar naquela noite. Quando deu meia-noite, o filme já estava perto de terminar. Foi quando o menino viu passo lá fora da casa. Abaixou o volume da TV e ficou em silêncio, apenas ouvindo o som
dos passos perto da porta. Foi então que escutou o som da maçaneta. Era alguém do lado de fora tentando abrir a porta, mas ela estava trancada, como seu pai costumava fazer todas as noites. O menino foi até a janela pisando bem macio para não fazer zoada e olhava pela brecha tentando ver quem estava lá fora. Os passos lá fora estavam perto da janela, mas o menino não conseguia ver o que era. Se esforçava e olhava em todas as direções para ver se via algo de anormal. Foi quando de repente ele viu algo saindo da mata. Era uma outra figura, comprida e magra. O menino percebeu 2 olhos enormes na cabeça. Em silêncio, Tiago observava e via aquele ser se aproximar, até que ficou em frente à brecha da janela em que ele estava observando. Foi então que começou a sentir um cheiro forte, que gelava o nariz. Parecia mais uma fumaça de gelo. E tudo foi ficando branco na vista do menino, até que ele apagou. De repente, ele se viu em um lugar todo branco. Ele estava deitado em uma estrutura, como se fosse uma mesa, e nada mais havia ali. Tudo era branco. O menino tentou se levantar, mas estava com os braços presos e as pernas também. Foi quando percebeu que estava sem roupas. Gritou várias vezes, mas sua voz ecoava como se estivesse em uma enorme sala vazia. Do nada, ele viu uma figura surgir, embaçada, e foi ficando cada vez mais nítida enquanto se aproximava. O menino estava aterrorizado. O ser que se aproximava dele era igual àquele que ele tinha visto na mata. Um ser alto e magro. Sem voz, Tiago viu quando a criatura ergueu um objeto pontiagudo. O menino tentou se mexer, mas era impossível. O ser então enfiou aquele objeto pontiagudo no ouvido do menino. E tudo foi ficando branco. Quando Tiago acordou, estava todo suado, sentado no sofá e a TV ligada. O sol começava a aparecer lá fora. A sensação era que tudo tinha sido um sonho ruim. Colocou a mão no vidro e não havia nada de anormal. Mas tudo aquilo que ele se lembrava parecia ser real. Foi quando se levantou e sentiu fortes dores na cabeça. A dúvida que ele tinha era se tudo aquilo tinha sido só um pesadelo mesmo, ou se era real. Causos Encantados é um novo canal de histórias e lendas para toda a família. Além de valorizar a nossa cultura, as histórias vão apresentar fábulas e personagens do nosso folclore brasileiro. O menino pensou em perguntar quem era, mas ele já sabia que aquela caboclinha era a comadre Fulozinha, sempre com histórias educativas e que ensinam várias lições para adultos e crianças. Se inscreva agora no canal Causos Encantados. O link do canal está na descrição. Do segredo